E aí, gente, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho de antecipação de provas ou produção antecipada de provas. O que isso significa, tá? A produção antecipada de provas, ela vem como um procedimento previsto no Código de Processo Civil, naturalmente, tá? E que serve justamente para preparar o juiz ou preparar a produção de provas, fazer uma produção de provas antes de chegar naquela fase instrutória. Antes da gente ter que aguardar todo o trâmite processual até que o juiz determine que essa prova seja realizada. Então, eu vou pegar essa prova que eu preciso produzir e vou fazer ela num procedimento destacado, num procedimento extra, um procedimento por fora. Esse procedimento ele só tem um porquê de existir se ele for feito antes do processo principal, tá? Ou então se ele for feito durante o processo principal, mas antes da instrução. A partir do momento que o processo principal chega na fase de produção de provas, eu não tenho como produzir provas antecipadamente. Por quê? Porque chegou a hora de produzi-las, tá? Não tem mais o antecipadamente. Porém, até esse momento, até a hora que o juiz supera a citação, a contestação, a manifestação, a indicação de provas, a decisão de saneamento, até aí o juiz pode fazer as partes podem fazer uma produção antecipada de provas desde que preencham as hipóteses de cabimento, tá? Essa produção antecipada de provas, ela nasceu no código anterior, no código de 1973, tá? Chamado Código Buzaide, como uma cautelar, uma medida cautelar, conhecida como medida cautelar ad perpetuam rei memoriam. Tá? É sempre muito legal você usar o latim, ou você falar do latim. Eu particularmente gosto muito, porque é muito estiloso você ficar falando em latim. Tá? O que significa isso? Produção antecipada de provas. Ou cautelar para perpetuar a memória da coisa. Tá? Perpetuar justamente aquela prova que tinha, à época, 1973, até o fim da vigência desse código, o perigo de desaparecer. Então, essa cautelar, ela nasceu com essa única possibilidade de perigo de perecimento da prova, o risco de perecimento da prova, tá? Hoje em dia, com o Código de 2015, teve uma ampliação nas hipóteses de cabimento. A gente consegue fazer antecipação de provas em outros casos. A gente consegue antecipar as provas em 3 hipóteses distintas, sendo que só uma delas fala do risco, tá? Então, é um procedimento preparatório, não é um procedimento cautelar, tá? O termo é preparatório. Ele vai ser feito antes da produção de provas no processo principal. Ou antes do processo principal, inclusive, certo? Então, vamos lá, vamos para as hipóteses de cabimento dessa antecipação de prova. Toda vez que a gente fala em cabimento, a gente fala da situação que autoriza o procedimento. Tá? Ou autoriza a prática de um determinado ato. Então, vamos supor que a gente fale de um recurso. Estou falando lá do cabimento de um recurso, então eu estou falando em que situação a lei me autoriza a praticar o ato de recorrer, tá? Ou praticar aquele recurso específico. Nesse caso, o que a gente está falando? Em que situações a lei me autoriza a produzir antecipadamente uma determinada prova, tá? Então, vamos lá. A gente vai ter que olhar o artigo 381. O artigo 381, que você vai consultar no seu código, fala o seguinte: a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que vem 3 incisos, certo? Esses 3 incisos, eles são incisos abrangentes, eles são bem, como que eu vou falar, bem abertos, tá? Eles trazem hipóteses abertas. Porém, o cabimento continua sendo específico, tá? Toda vez que eu não conseguir enquadrar em uma das ou fundamentar para o juízo uma dessas hipóteses, eu não consigo fazer a produção antecipada. Eu tenho que aguardar o processo principal tramitar até chegar na fase de produção de prova. Então, não é fácil antecipar a produção de provas, tá? Minha fundamentação tem que ser bastante clara e bastante robusta para que o juízo admita a antecipação. Então, vamos lá. A primeira das hipóteses, o inciso 1 do artigo 381, fala o seguinte: haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação principal. O que isso significa?
a prova vai desaparecer. Eu não vou conseguir produzir essa prova se a gente demorar, tá? Então, quanto mais o tempo passa, menos chance da prova existir existe. Tá? Existir existe é terrível. O que isso significa? Vamos imaginar que eu tenho uma questão que dependa de, sei lá, vamos pensar num depoimento de uma testemunha, e essa testemunha vai sair do país em definitivo, tá? Imagina que é um estrangeiro. O estrangeiro está visitando o país, só que esse estrangeiro presenciou um determinado acidente de trânsito, certo? E o estrangeiro ele tem um período de permanência. Daqui a pouco ele vai embora do país e volta para casa dele, tá? Eu preciso ouvir essa testemunha, porque essa testemunha foi a única que viu o acidente. O que eu faço? Juiz, eu preciso ouvir agora, porque depois ele vai embora e eu só vou conseguir ouvir por carta rogatória, que vai demorar uns 15 anos, tá? Até lá, meu carro já até virou pó. Até lá, eu virei pó, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Antecipa a produção dessa prova testemunhal, preserva a memória da coisa e simplesmente libera a testemunha e aquele depoimento fica lá registrado, bonitinho, gravado. Tudo bem? Ótimo, perfeito. Vamos para a segunda hipótese. A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado à solução do conflito. Para que eu vou antecipar a prova se eu quero fazer conciliação? Não é mais fácil só fazer o acordo? Não. Às vezes eu preciso da prova para ter certeza do que eu estou acordando. Tá? Eu quero fazer acordo, tá? A gente vai resolver num acordo, só que eu preciso saber qual foi a extensão de um determinado dano, eu preciso saber se efetivamente foi a minha conduta que gerou aquilo, tá? E eu preciso de uma produção de provas para ter uma certeza se eu devo ou não conciliar, ou aquilo é o fator determinante para a conciliação, certo? Vamos imaginar uma situação, tá? Uma moça e um rapaz mantêm relações e a moça acaba engravidando e o filho tá aí, nasce, e a moça quer pensão. E esse rapaz, ele quer pagar a pensão com uma condição, se o filho for dele. Ele não tem certeza se o filho é dele, tá? O que é possível de se fazer? Antecipar a perícia, antecipar aquele exame de paternidade, é uma produção antecipada de prova, para verificar se é pai ou se não é pai. Ah, ele é pai. Ótimo, vamos fazer um acordo, eu pago a pensão para você. Não tem lide, olha que maravilha, desafoga o Estado. Só produz uma provinha simples, pericial, com um exame de paternidade. Ele não é pai. E agora, o que vai fazer? Acabou a autocomposição, já era, porém, a mãe vai procurar quem é o pai, tá? De uma certa forma, aquela produção de prova antecipada, ainda que não tenha resultado no acordo, vai preencher o inciso seguinte, tá? Que é justamente o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar ajuizamento da ação. Ela não vai ajuizar a ação contra aquele que não é pai, contra aquele que não precisa pagar alimentos. Ela vai procurar quem de direito. Tudo bem? É justamente o caso desse terceiro inciso, dessa terceira hipótese de cabimento. O prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação, tá? Então eu tenho dúvidas com relação a quem de direito, ou quem eu devo processar, tá? E eu vou sair processando todo mundo, eu vou fazer 5 processos? Vamos imaginar a seguinte situação, eu estou no meu imóvel, tá? Num condomínio, num prédio, e eu percebo uma infiltração, mas eu estou na dúvida. Essa infiltração pode ser da coluna do prédio externa, ou seja, devo processar o condomínio, ou isso vem do apartamento de cima. Eu não sei, o que eu faço? Processo os dois? Faço 2 ações? Posso fazer isso? Posso. Vale a pena? Não, claro que não, pelo amor de Deus. Eu vou entrar com 2 ações para produzir perícia nas 2, para correr o risco
de ainda dar um laudo conflitante, o perito falar que é do morador de cima e o outro falar que é do prédio? Pode acontecer, tá? A perícia também pode dar essa questão discordante, ter que produzir mais perícia, bater os laudos um com o outro até chegar num consenso, para depois chegar na conclusão de que o condomínio era livre e o condômino de cima deve indenizar, ou o inverso. Para que fazer isso? Produz antecipadamente a prova, intima condomínio e cita, na verdade, o condomínio e cita o condômino, produz a prova para chegar à conclusão do quê? A infiltração veio do apartamento de cima. Tudo bem? Ou a infiltração veio da coluna do prédio. O condomínio é responsável, tá? E aí eu sigo o processo principal. Não entro com ações desnecessárias, beleza? Mas entendam o seguinte, não é em todo caso que o juiz vai permitir essa antecipação de provas, tá? Até porque isso não pode ser usado como um fator para evitar o processo indistintamente, evitar que eu perca o processo, por exemplo. Eu estou aqui com um problema na minha sacada que está descascando, isso é problema do condomínio, é área externa, eu quero que o condomínio me pague. Mas antes eu vou fazer uma perícia para ter certeza que o condomínio tem responsabilidade. Não pode, tá? Eu não estou evitando a ação, tá? A ideia não é essa. Eu estou fazendo simplesmente uma antecipação de prova para não ser condenado lá na frente em honorários, tá? Então, tomem cuidado com isso, que a antecipação de provas ela tem que ter um fundamento bem claro, tá? Ela tem que ser utilizada toda vez que eu verifique uma dúvida, verifique a necessidade extrema de antecipar essa produção de provas, tudo bem? É relativamente tranquilo de se fazer. Certo? Certo, maravilha, vamos lá? Que provas eu posso produzir nessa antecipação? Que tipo de prova? Eu posso produzir prova documental, prova testemunhal, depoimento pessoal, perícia? Posso fazer o que eu quiser? Posso! Maravilha! Posso fazer qualquer tipo de prova, menos a simples exibição de documento. Se for só para exibir um documento, por exemplo, eu quero que cite lá a pessoa que eu acho que é o réu, o culpado, para que exiba um contrato. Eu não vou usar antecipação de provas, eu vou usar um procedimento específico que é a exibição de documento, previsto do 396 ao 404 do Código de Processo Civil, tá? Se não for só a exibição de documento, tiver qualquer outra coisa, uma perícia grafotécnica num documento, uma restauração de um documento, eu preciso exibir o documento, eu preciso que esse documento seja restaurado por um perito para verificar o conteúdo dele, tá? Que um perito veja a autenticidade das informações desse documento. Aí sim, produção antecipada de prova. Posso fazer a produção antecipada de provas para ouvir quem eu acho que é o réu? Opa, pode. Posso fazer uma produção antecipada de provas para colher o meu depoimento? Pode. É meio estranho, mas pode, tá? Desde que haja fundamento. Não, desculpa, gente. Para colher o meu depoimento, não, tá? Eu posso escolher o depoimento da parte contrária, lembrando que o depoimento pessoal, ele não pode, em hipótese alguma, ser requerido pelo meu próprio depoimento. Não pode chegar em juízo e falar assim, excelência, eu quero depor, tá? Isso não tem no processo civil, tá? Eu posso fazer a antecipação de provas para colher o depoimento pessoal da outra parte, tá? Ou colher a oitiva de testemunha, tá? Por exemplo, tem uma testemunha, como já falei para vocês, que é estrangeira, vai sair do país. A testemunha está morrendo. Eu preciso ouvir ela agora, antes que ela morra. Ótimo! Produção antecipada de provas, tá bom? Então, qualquer meio de prova pode ser produzido, menos a simples exibição de documento. Beleza? Beleza! Lembrem que esse procedimento de antecipação de prova, ele é feito para colheita da prova, não é feito para nenhum outro ato. Então imaginem, por exemplo, que eu queira fazer um arrolamento de bens. A gente tem um dispositivo expresso de lei com relação a isso. O que é o arrolamento de bens? Listar os bens, verificar quais bens pertencem, por exemplo, a um casal, bens comuns, ou bens que pertencem a um falecido. Toda vez que eu vou fazer essa listagem desses bens, eu vou verificar quais são esses bens, tá? Eu posso pedir para o juízo medidas complementares de bloqueio, por exemplo, de restrição na disposição desses bens, tá?
No caso da produção antecipada de provas, eu só posso fazer o arrolamento, ou seja, a listinha e ponto. Eu não posso pedir medidas de constrição. Se eu quero medidas de constrição, eu tenho que entrar com o processo principal e pedir uma tutela, tá? Uma tutela cautelar, no caso, com um bloqueio, tá? Não dá para fazer cautelar ou bloqueios ou qualquer outra medida nesse sentido na produção antecipada de provas. A produção antecipada de provas, ela só serve para produzir a prova, exclusivamente para produzir a prova, tá? Vamos lá. Competência. Quem é o juízo competente para julgar a antecipação de provas ou para realizar esse procedimento de antecipação de provas? O foro do local onde a prova vai ser produzida. Eu quero ouvir a testemunha que mora na cidade de São Paulo. Onde eu vou fazer esse procedimento? São Paulo. Mas eu moro em Santos. Problema meu. Vai lá em São Paulo, tudo bem? Ou então no domicílio do réu, tá? É uma alternativa que a lei dá. É uma alternativa que fica a cargo do requerente. O requerente escolhe entre o local de realização da prova ou o foro de domicílio do réu, tá? Então, se o réu mora em Santos, eu posso entrar em Santos daí no caso. Não é tão interessante, tá? Entendo que como eu quero produzir prova, para poder facilitar esse procedimento caminhar mais rápido, é sempre ideal que eu procure o foro da realização da prova, o local onde a prova deveria ser realizada. Outro detalhe importante. Nesse caso, não há prevenção de juízo. O juízo que produz a prova antecipadamente não fica prevento. Ele não se vincula ao julgamento da ação. Ele não se vincula ao processo principal, tá? Ele simplesmente vai produzir a prova e entregar a prova. Tá aqui, tá produzida, tá aqui na bandejinha, tá? Entregou a prova, acabou a competência desse juízo e eu vou procurar lá o juízo competente para o processo principal, seja ele qual for. É uma ação que fala de direitos reais, então o foro da situação do imóvel, tá? É uma ação pessoal, então o foro do domicílio do réu. Mas o réu mora numa cidade diversa de onde a prova foi produzida, não tem problema, tá? São competências distintas, não vinculantes, tá? E não há prevenção, beleza? Ótimo. Tem uma outra hipótese também que eu preciso ressaltar aqui para vocês, que é uma permissão que o legislador deu para a competência da Justiça Estadual. Se eu morar, ou se a prova tiver que ser realizada numa comarca onde não exista foro federal, e minha ação principal for contra a União, por exemplo, ou seja, competência absoluta da Justiça Federal, eu posso realizar a produção antecipada de provas na Justiça Estadual. Tá? Depois que a Justiça Estadual faz essa antecipação de provas, eu pego essas provas e levo para a Justiça Federal, entrego elas, tá? E essa entrega para a Justiça Federal segue o rumo no processo principal. Tudo bem? Entendam que isso aqui é uma competência que o legislador acaba passando para a Justiça Estadual justamente para preservar a prova. A prova é muito importante no processo. Então é fundamental essa preocupação em produzi-la, em manter essa prova intacta, tá? Então é justamente por isso que o legislador permite que a Justiça Estadual produza antecipadamente provas que serão utilizadas na competência da Justiça Federal, tá? Cuidado, porque isso gera uma pegadinha fantástica para se fazer em prova e em questões de concurso, tá? Fechou? Vamos agora para o procedimento. Procedimento da antecipação de provas é um procedimento abreviado, ele é super curtinho. Por quê? Porque ele só serve para produzir uma determinada prova, tá? Sobre um determinado fato. Gravem essa palavrinha, fato, tá? Isso é muito importante, a gente já vai descobrir por quê, tá? Como funciona esse procedimento? O autor ou requerente faz uma petição inicial sumária e indica qual é a prova que ele quer produzir, sobre qual fato deve recair essa prova e qual a hipótese de cabimento, qual é a necessidade de produção dessa prova de forma antecipada.
Isso é fundamental. Se não preencher esses 3 requisitos, o juiz vai inadmitir essa petição. Ele não vai produzir a prova antecipadamente. Então, eu tenho que satisfazer esses 3 requisitos. Falar do cabimento, falar qual é a prova e falar sobre qual fato deve recair. Tudo bem? Qual fato eu quero mostrar? Qual fato eu quero provar? Porque após esse momento, o juiz cita o réu. Citou o réu aparece no processo e pode, inclusive, requerer a produção de outras provas sobre o mesmo fato. O fato vincula esse procedimento. Então, eu quero provar a responsabilidade, a paternidade. Vamos pegar a paternidade, que é mais fácil. Quero provar a paternidade. Posso requerer provas para a questão de paternidade. Outras provas, depoimento de testemunho. Por exemplo, eu entrei falando, quero perícia para paternidade. Vem o réu e fala assim, eu também quero testemunha. O juiz pode antecipar toda essa produção de provas sobre esse mesmo fato, tá? O que marca é o fato. Depois de citado, tá? O réu comparece no processo só para acompanhar a produção de provas ou para pedir mais provas, requerer a produção de provas adicionais. O réu não apresenta defesa, tá? Não tem contestação nessa ação. Ô, professor, mas então também não tem revelia? Claro que não! Revelia do quê? Tá? Eu só estou produzindo provas. Eu só estou verificando uma situação. Só estou pedindo para o juiz, olha, aconteceu isso e eu quero provar. Eu só quero produzir a prova. Sequer o juízo vai emitir algum valor sobre aquela prova. Sequer o juízo vai falar, olha, essa prova indica que o réu é responsável. Jamais o juiz só vai falar, tudo bem? Tudo certo com a prova? Coletamos ela? Alguém tem mais alguma diligência para pedir? Não tem? Então, esta é a prova. Ele vai entregar o bolinho pronto lá, a prova pronta, sem falar sobre ela. Sem emitir juízos sobre ela. Ah, o réu confessou. Não, não. O réu só depôs e ponto. Até porque eu não tenho a lide principal ainda para saber se teve uma confissão ou não. Eu não tenho a lide principal para saber se houve culpa ou não. Eu só tenho o depoimento de uma testemunha ou 2 testemunhas falando que viram um acidente, que o cara está correndo, constatando fatos. É só para isso que serve essa ação, tá? Terminado isso, tá? Vamos pensar na conclusão desse processo. Como que esse processo termina? Depois de feita a prova, depois de produzida essa prova, o juiz vai dar a sentença dele falando assim, a prova foi produzida. Intime as partes para que tirem cópias. Cópia dos autos, tá? Fica 1 mês em cartório esse processo, aguardando para retirada de cópias, tá? Depois desse 1 mês, esse processo é entregue para quem solicitou o procedimento, ou para o requerente, tá? Só isso, tudo bem? Ah, mas cabe recurso? Não. Dessa decisão que depois da produção de provas não cabe recurso. Quando que vai caber recurso? Só vai caber recurso se o juiz receber a inicial e falar assim, não defiro a produção de provas. Não vou produzir as provas. Se ele não produzir as provas, aí cabe recurso. Tá? Se o juiz produzir as provas, não cabe recurso, até porque não tem juízo valorativo. Esse procedimento começa e termina muito rápido. Esse procedimento não tem defesa e não tem recurso se o juiz analisa a prova. Certo? Beleza, gente? Bom, terminamos por aqui, tá? É um procedimento curto, rico em detalhes e extremamente importante, tá? Então, fundamental que vocês deem uma olhadinha na lei, tá? Façam essa consulta na lei. E, além disso, mantenham isso em mente, tá? Mantenham que há a possibilidade de antecipar a produção de provas. Há a possibilidade de obter uma filmagem de algum lugar para verificar se você entra ou não com a ação, tá? Existe como fazer isso, tá? Nem sempre a gente usa, nem sempre é necessário fazer a produção antecipada, mas é possível sempre que a gente perceber que eu preciso dessa produção antecipada antes da lide,
tá? Ela vem como uma prova preparatória da própria lead principal. Tudo bem? Bom, por hoje é só. Um beijão para vocês e até a próxima.